Dando sequência, vamos gravar agora mais um vídeo da a série de Tzadok Ben-Derer, né, respaldado no livro Judaísmo Nazareno. E hoje eu vou estar falando sobre Tertuliano e as sementes do politeísmo. Logo após a morte do Marcião, entra em cena Tertuliano, 160 a 220 DC, autor cristão responsável por lançar as bases do politeísmo. Impressionante que Tertuliano é visto pela cristandade como um exímio escritor e teólogo, cujos ensinos foram absorvidos pela Igreja Católica Romana e posteriormente pela Reforma Protestante. Foi Tertuliano a primeira a usar a palavra latina trinitas, trindade, para desenvolver o dogma cristão de que Deus são três pessoas diferentes, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Por razões óbvias, se Deus são três pessoas, então a doutrina cristã da Trindade apregou a existência de três deuses, típico exemplo de politeísmo. Para tentar disfarçar o politeísmo tão combatido pela Bíblia, o dogma trinitário sustenta que Deus é um e que por um mistério ao mesmo tempo são três pessoas. Vale citar as palavras de Tertuliano, pai da doutrina da Trindade. Enquanto o mistério da dispensação ainda está guardado, o qual distribui a unidade em uma trindade, colocando em sua ordem as três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, três, contudo não em condição, mas em grau, não em substância, mas em forma, não em poder, mas em aspecto, ainda que em uma substância, uma condição e um poder, enquanto que ele é um Deus, e de onde estes graus, formas e aspectos são reconhecidos sob o nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Nós já tivemos a oportunidade de mostrar que o Pai e o Filho são duas pessoas separadas, contra Praxis, capítulo 4. Agora observe a minha asserção em que o Pai é um, o Filho é um, o Espírito é um, e que eles são distintos uns dos outros, contra Praxis, capítulo 9. Onde, contudo, há um segundo, deve haver dois, e onde há um terceiro, deve haver três. Agora de fato, o Espírito é o terceiro de Deus e do Filho, assim como a fruta da árvore é o terceiro da raiz, ou como o riacho do rio é o terceiro da fonte, como o ápice do raio o terceiro do sol. Nada, contudo, é estranho à fonte original de onde deriva suas propriedades, contra Praxis, capítulo 8. Incorporou o catolicismo romano a doutrina da Trindade nos concílios de Nicéia, de Constantinopla, ambos realizados sem a presença de israelitas crentes em Yeshua, Netzarim, nazarenos. O primeiro concílio referido estabeleceu a divindade de duas pessoas da Trindade, o Pai e o Filho, e o segundo acrescentou o Espírito Santo, assentando de uma vez por todas o dogma trinitário. Consulte-se a Enciclopédia Católica acerca do verbete trindade, o Trinity. A Trindade é o termo empregado para significar a doutrina central da religião cristã. A verdade é que na unidade da divindade há três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, sendo estas três pessoas verdadeiramente distintas umas das outras. Assim, nas palavras do credo de Atanásio, o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus, e ainda não há três deuses, mas um só Deus. Nesta trindade de pessoas, o Filho é o unigênito do Pai, por uma geração eterna, e o Espírito Santo procede de uma procissão eterna do Pai e do Filho. No entanto, apesar desta diferença quanto à origem, as pessoas são coeternas e coiguais. Todos são igualmente incriados e onipotentes. A Igreja ensina, é a revelação sobre a natureza de Deus que Jesus Cristo, Filho de Deus, veio sobre a terra para entregar para o mundo, e que ela propõe ao homem como fundamento de seu inteiro sistema dogmático. Este conceito católico romano foi absorvido por absolutamente quase todas as denominações cristãs protestantes, salvo raras exceções. Roger Olson, historiador evangélico, aponta que a Trindade se tornou um consenso no seio da cristandade. O resultado dos seus dois concílios do século IV e do Credo Niceno promulgado é o consenso real entre os cristãos sobre o Deus adorado, três pessoas, hipostáseis e uma substância, ousia, ou ser. Deus é um, devido à sua essência ou substância comum, e é três pela distinção de pessoas na divindade. Mas como será que pensavam os discípulos de Yeshua
antes de a Igreja Católica determinar ostensivamente o dogma trinitário. Consultando Tertuliano, pai da Trindade, nota-se que escreveu sua obra no século II e que nessa época a maioria dos crentes não cria na Trindade, como admite esse próprio escritor. Os simples, de fato, não os chamarei não sábios nem doutos, que constituem a maioria dos crentes, ficam assombrados com a dispensação dos três em um, no sentido de que a própria regra de fé se afasta da pluralidade de deuses para um único e verdadeiro Deus. É de clareza solar que a maioria dos fiéis ficou assombrada com a dispensação dos três em um, Trindade, isto é, refutava o conceito de três pessoas. Então, no período do segundo século para trás, em que realmente acreditava esta grande multidão de seguidores de Yeshua, apesar de criticá-los chamando-os de monarquistas por crerem no governo de um só eterno, Tertuliano registra o pensamento da maioria. Assim é tanto o pai ou o filho, e o dia não é como a noite, e nem o pai é como o filho, de tal forma que ambos deveriam ser um, e um ou outro deveriam ser ambos. Uma opinião que os mais conceituados monarquistas mantêm, contra Praxis capítulo 10. Agora você, monarquista, que diz que o pai é o mesmo que o filho, realmente faz a mesma pessoa tanto enviar de si, ao mesmo tempo sair de si como aquele ser que é Deus. Se foi possível para ele ter feito isso, ele em todos os eventos não o fez. Você deve trazer as provas que eu peço de você, uma como a minha, ou seja, você deve provar para mim que as escrituras mostram o filho e o pai sendo o mesmo. Assim como do nosso lado, o pai e o filho foram demonstrados serem distintos. Eu disse distintos, mas não separados. Ante as declarações citadas, comprova-se que a maioria dos cristãos no século II pensava que o eterno é uma pessoa e não três, o pai é o eterno. Aí tem aquele que defende, né, que o filho é eterno e o pai e o filho são o mesmo eterno. Estes conceitos cristãos tiveram por base o ensino judaico os primeiros discípulos de Yeshua, como assevera Tertuliano. Mas esta doutrina dá testemunho à fé judaica, na qual esta substância acreditar tanto na unidade de Deus e recusa reconhecer o Filho ao lado dele, depois do Filho e Espírito. Pois eles, adeptos da fé judaica, negam o Pai quando dizem que ele é o mesmo que o Filho. Eles negam o Filho quando eles supõem que ele mesmo seja o Pai. Contra Praxis, capítulo 31. Já que os israelitas nazarenos e os cristãos gentios criam que o Eterno é um e não três, lutavam contra a doutrina da Trindade. Até então, um estágio inicial, acusando Tertuliano de pregar o politeísmo. Eis o dizer de Tertuliano: eles estão constantemente nos atacando, dizendo que somos pregadores de dois deuses e três deuses, enquanto eles mantêm preeminentemente o crédito para eles mesmos de serem adoradores de um único Deus. Estão corretos os nazarenos, os primeiros cristãos gentios, ao proclamarem que o Eterno é um, uma vez que a Torá é bastante contundente a esse respeito. Ouve, Israel, Eterno nosso Elohim, o Eterno é um. Devarim, Deuteronômio 6:4. O Eterno é um e não três. Também Yeshua HaMashiach reproduziu o mesmo texto de Devarim, enfatizando que a fé monoteísta seria maior de todos os mandamentos. Um dos mestres da Torá se aproximou e ouviu o debate. Notando que Yeshua lhe dera uma boa resposta, perguntou-lhe: qual é o mandamento mais importante? E Yeshua respondeu: o mais importante é: ouve, Israel, eterno nosso Elohim, o eterno é um. Aniquila a doutrina da Trindade o próprio ensino de Yeshua acerca da unidade do Criador. Impede gizar que Tertuliano veio de uma família pagã e provavelmente foi influenciado pela cultura idólatra acerca da existência de um panteão com três deuses. Escreveu o erudito Andrew Gabriel Roth. A teologia de Tertuliano muito se assemelha a Nimrod, Semiramis e Tamuz, que eram originalmente trindade da Babilônia. E ele, Tertuliano, inseriu as pessoas do Pai, Filho e Espírito Santo, tornando-os extremamente populares entre os cristãos e os pagãos. Tá, eu vou aqui ilustrar sobre essa questão de Nimrod, Semiramis e Tamuz. Tá? Aqui nós temos, quando a gente coloca, por exemplo, no Google, né, Google Imagens, sobre Trindade, a gente vai encontrar aqui um Deus de três cabeças, isso em várias culturas, tá?
aqui é França, esse aqui, se eu não me engano, é a Alemanha, enfim. Aqui, ó, isso aqui é no Egito, tá? Noruega, Índia. Então nós temos a figura da Trindade dentro do paganismo espalhada em várias culturas, tá? E aqui nós temos o seguinte, que é interessante falar, né? O catolicismo romano, ele adotou essa figura de Trindade, e a gente vê aqui logo acima uma pomba, né? Temos aqui o Nimrod, que seria entre aspas o Deus, o Tammuz, vamos botar aqui entre aspas o Jesus, e esquece a questão de Yeshua, não vamos falar de Yeshua aqui, que não tem nada a ver, tá? Aqui é um ídolo. Tammuz e Semiramis, que está representada como uma pomba. De acordo com a mitologia babilônica, Semiramis, ela fugiu para o deserto, de lá transformou-se numa pomba e subiu ao céu. Então nós temos a figura de Semiramis aqui como uma pomba, justamente por conta dessa história, tá? Aqui, se a gente for observar, tem um outro desenho também ilustrando a mesma coisa. Aqui é o Nimrod, no caso à direita, Semiramis acima, como uma pomba, e Tammuz à esquerda. Com efeito, a crença em três deuses permeou diversas culturas pagãs. Nas religiões da Babilônia e Assíria já se pregava uma tríade, pois os idólatras pensavam que o universo foi dividido em três regiões, céu, terra e água, e cada uma sob o domínio de um deus, Anu, Enlil e Ea. No Antigo Egito também vigia a trindade dos deuses Horus, Ísis e Osíris. Igualmente ao hinduísmo destacam Brahma, deus da criação, Vishnu, deus da preservação, e Shiva, deus da destruição. Muito antes do advento do Mashiach em Israel, os religiosos da Grécia e de Roma adoravam três principais deuses no panteão. Em síntese, o paganismo, que formava o pano de fundo cultural dos pais da igreja, terminou exercendo poderosa influência na teologia cristã. Mister ouviu a opinião de renomados historiadores. O cristianismo não destruiu o paganismo, ele o adotou. Do Egito vieram as ideias de uma trindade divina. Se o paganismo foi conquistado pelo cristianismo, é igualmente verdade que o cristianismo foi corrompido pelo paganismo. O puro deísmo dos primeiros cristãos foi mudado pela Igreja de Roma para o incompreensível dogma da Trindade. Muitos dos dogmas pagãos inventados pelos egípcios, idealizados por Platão, foram retidos como sendo dignos de crença. Talvez o leitor esteja se perguntando, mas eu creio na Bíblia esta fala do Pai, do Filho e do Espírito. Como explica esse fato? Isto não seria Trindade? Será estudado esse tema com minuência no capítulo 9, cabendo agora a apresentação panorâmica dos pontos-chave das Escrituras Sagradas. De acordo com a Bíblia, existem alguns tópicos irrenunciáveis da fé. Bom, aqui o próprio Tzadok Ben-Derer, ele vai defender que o Pai é um, o Filho é um e o Espírito Santo seria, no caso, de Ruach HaKodesh. Na realidade, o Eterno, ele é um, é errado, tá? Que no caso o Eterno é o Pai. O Filho, nós não temos nenhum respaldo no Antigo Testamento, porque antes dele, eu vou falar Antigo Testamento para facilitar o entendimento, tá? Nós não temos respaldo de que o Filho nasceu de uma virgem. Tá? Não tem nenhuma profecia no Antigo Testamento. Porém, Yeshua, que na Bíblia está como Jesus, nós sabemos que ele é o Messias de Israel, por outras profecias relacionadas às circunstâncias da sua morte, e não porque ele seria nascido de uma virgem. A gente não encontra nenhuma linha no Antigo Testamento. Tudo que o Eterno vai fazer, ele avisa por meio dos seus profetas. Ele deixa avisado até mesmo dentro da própria Torá. Então, não tem respaldo na Torá para que o Messias seria o filho, vamos dizer assim, diretamente vindo do Pai, né? Vindo de Deus. Sendo que quem veio diretamente de Deus foi Adão, tá? Que Adão o fez diretamente.
Ruach HaKodesh, que a gente conhece como Espírito Santo, não tem nada a ver com o que é mostrado em igrejas, né? Aquelas manifestações. Não, ela é a emanação do Eterno, é o sopro, né, do Eterno. Tá? Então, ele não tem nada a ver com esses costumes que nas igrejas, originalmente, elas vêm de religiões afro, são oriundas originalmente das religiões afro. Tá? Bom, vamos continuar aqui a leitura. Ora, se o Eterno é um, como é possível se falar em Pai, Filho e Hakodesh? O Eterno é um ou três. Concorda-se com o rabino ortodoxo Tzvi, que reconheceu Yeshua como Mashiach em 1824. O Eterno é um, mas possui três Kenumé, palavra em aramaico com plurino sentidos, manifestações, essências, naturezas, aspectos. Assim, o Eterno é um, se revela aos homens pela Kenumé do Pai, o Filho, Ruach Kodesh. Isto é, não são três pessoas de trindade, mas sim o mesmo Eterno, que é um manifestando-se por três Kenumé distintas. Tá? Seria uma emanação do Eterno, basicamente. Tal colocação ressalta o monoteísmo declarado em Devarim, compatibilizando com a divindade do Mashiach. Este é o pensamento original dos discípulos de Yeshua, como vimos. Tertuliano admitiu que a maioria dos crentes defendia a existência de apenas um Eterno e que este se manifestava como Pai, Filho, Ruach, o Espírito. Então, sobre Tertuliano, a gente termina por aqui, né? Deixa eu ver se eu vou continuar aqui. Elementos do cristianismo pagão, né? Pronto, eu vou deixar isso aqui para um próximo estudo. Então, eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.